Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez nos encontramos para dar continuidade à nossa longa catequese sobre o exorcismo, que é um sacramental da Igreja Católica Apostólica Romana, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Quais os critérios da Igreja Católica para se identificar? Aqui nós estamos diante de um caso de possessão demoníaca ou não. Quais os critérios que o exorcista, que é aquele sacerdote designado pelo bispo, é responsável pela presidência desse sacramental? Como saber se aquela pessoa que parece estar possuída pelo demônio, de fato está possuída ou não? Vamos ao primeiro sinal. O exorcista não proceda à celebração do exorcismo antes de confirmar com certeza moral que o exorcizando está realmente possesso do demônio e, quanto possível, com o seu assentimento. Segundo a prática comprovada, consideram-se como sinais de possessão do demônio dizer muitas palavras de língua desconhecida. Esta é a parte do número 16 do Rito dos Exorcismos, que é um livro litúrgico aprovado pela Igreja, que só pode ser usado pelos sacerdotes nomeados ou designados pelo bispo para a tarefa de exorcista. Pois bem, dizer muitas palavras de língua desconhecida. Pensemos o seguinte exemplo. Tal pessoa, semi-analfabeta, ou alfabetizada, mas que não teve mais do que o curso primário, na presença do sacerdote começa a falar língua desconhecida. Pensemos, por exemplo, o grego, o hebraico, o aramaico, ou uma língua de um povo bastante remoto, uma língua morta que não se fala mais. Esse pode ser um indício, mas não é o único critério que o exorcista deve utilizar. Porque a ciência explica que em determinadas situações, em determinados contextos, determinadas pessoas que nunca estudaram, que nunca souberam, que nunca falaram determinada língua, possam falar alguma coisa de determinada língua. Mas isso não pode, de forma alguma, levar o exorcista a excluir a possibilidade de que ele ali está diante de uma possessão demoníaca. Dizer muitas palavras de língua desconhecida. Como explicar que tal pessoa que não foi à escola esteja falando de forma tão fluente o latim, o grego, língua na qual muitos livros da Bíblia foram escritos, o hebraico, língua na qual muitos livros do Antigo Testamento foram escritos, o aramaico, a língua que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Portanto, nem 8, nem 80. Nem excluir a possibilidade, porque falar muitas palavras em língua desconhecida pode ser um indício a ser identificado com outros indícios, por favor. Esse não é o único, mas ele pode ser, pode apontar, pode indicar, pode ser o prelúdio, pode ser o primeiro sinal, o primeiro indício a levar o exorcista a concluir. Não há outra explicação. Aqui nós estamos diante de uma possessão demoníaca. Então, o primeiro critério colocado pela Igreja, critério comprovado, diz a Igreja nesse texto. No próximo programa, nós vamos analisar o segundo sinal, o segundo indício para se identificar se se trata, naquela pessoa, algo ligado à possessão demoníaca. Até lá!